Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. A Kelinha diz que fala mais não do que sim. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, gente, que ele é extremamente importante, né? A gente saber falar o não para os nossos filhos. E a gente já conversou algumas vezes aqui sobre essa questão, né, de falar não. Então a gente vai bater um papo gostoso. E vou falar um pouquinho, tá? Quem eu sou. Eu sou Lisa Cune, sou educadora há mais de 20 anos, sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique. E eu sou educadora parental também, certificada pela PDA americana, e eu ajudo pais e mães a terem os filhos. Eu vou mudar um pouquinho a palavra, tá? Eu vou falar filhos disciplinados, tá bom? Ajudo mamãe e papai nesse processo aí de educar os filhos, ter os filhos disciplinados. E através do meu programa, o método do Mamãe Uau, eu ajudo as mamães nesse processo aí em 4 semaninhas, para os filhos estarem, né, afinadíssimos aí na disciplina, combinado? A Aline também está no processo. Aline, bom ver você aqui também, tá bom? Vamos lá. E hoje, então, a gente vai conversar sobre como dizer não para os filhos, tá? Isso daí, gente, é uma coisa que às vezes, como mãe, a gente fica ali meio perdida, né? Na hora. A gente fala do jeito certo, a gente não fala, a gente deve dizer não, a gente não deve dizer não. E aí a gente conversou, inclusive, há uns tempos atrás aí, do falar não sem dizer o não, né? A gente falou sobre isso, por quê? Então, primeiro, é importante a gente pensar o seguinte: crianças pequenininhas, a gente já falou muito sobre isso daí, se elas ouvem muito o não, cria ali nelas o descontrole emocional, porque elas querem, já falei várias vezes, experimentar o mundo que é novo para elas, que elas acabaram de chegar, elas querem conhecer, elas estão em puro processo de desenvolvimento. Mas não dizer não quer dizer permitir a criança fazer o que ela quer, tá? Mas significa a gente direcioná-la para aquilo que ela pode fazer. Crianças pequenininhas, porque o cérebro é muito primitivo, porque está em processo de desenvolvimento ainda. Falar não para a criança é acender o estopim para o surto. A gente quer evitar tudo isso daí, evitar o estresse para a criança, evitar o estresse para a gente com crianças pequenininhas. Isso não quer dizer permitir a criança a fazer o que ela quer, tá? Mas a gente fala não, dizendo o que ela pode fazer. Por exemplo, criança está pulando no sofá. Em vez de eu falar para ela não pula no sofá, a gente vai falar para ela o que ela pode fazer, tá? Então eu não vou falar, tá bom, pode pular no sofá. Não é isso que a gente está dizendo, mas a gente direciona ela para que ela pode. Isso é uma situação do não. A Isa aqui no YouTube, Isa Mamãe Uau também. Feliz de ver as mamães Uau participando aqui. Agora, a gente vai conversar hoje, mais especificamente, com crianças maiores, tá? Vamos pensar aí, crianças com 5, 6, 8, 10 anos, tá? Então, a gente tem que separar as fases ali, tudo bem? Então, o que a gente vai falar agora para crianças um pouquinho maiores. Não são as crianças de 2, 3 aninhos que ainda fazem aquela birra de descontrole, não. São crianças maiores que já planejam as birras, que já entendem o que a gente fala. Nosso assunto, então, hoje vai ser aí. Só me descendo a garganta aqui. Ó, a Daisy, 11 anos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre para as crianças maiores, tá? Se a gente, então, sabe ou não sabe, fala não para elas e como que a gente fala. O assunto de hoje é bem importante. Olha, acontece que tem mães que confundem o saber dizer não quando falam o não para tudo, né? Eu não tenho problema de falar não para criança. Tudo eu falo não. Não, não pode. Agora não, hoje não, eu não. E sai distribuindo não. Então, saber falar não, quando a gente traz esse tema, é saber falar não com sabedoria, tá? Muitas vezes a gente acaba falando não sem até pensar na consequência. A gente pega e fala não e depois, poxa, será que aquele não realmente era um não mesmo? Por exemplo, filho, eu tenho que tomar banho agora. Mãe, posso esperar terminar o desenho? Não, tem que ser agora. Por que tem que ser agora? Tem algum motivo para isso? Tem que ser agora porque senão vai atrasar para a escola? Tem que ser não porque tem um compromisso? Tem que ser não porque, né? Tudo bem. Agora, se não tem nenhum compromisso depois,
Tem problema esperar acabar o desenho? Tem problema aguardar 5 minutinhos? Então, o primeiro passo é a gente saber dizer o não com sabedoria. Parar um pouquinho e pensa, esse não tem que ser não mesmo? Tá? Senão a gente acaba proibindo tudo, proibindo, a gente vai sufocando a criança. E aí, quando a gente sufoca, que a gente diz não, a gente controla tudo, a gente quer que tudo funciona, né? Como a gente pensou, como a gente planejou, o que a gente está querendo? A gente está querendo que a criança faça tudo do jeito que eu quero, eu tô querendo um robozinho. Isso não é saudável, tá? A gente tem que saber, tem que ter consciência que criança, ela precisa ter autonomia, ela precisa ter o espaço dela para ela crescer, para ela se desenvolver e, claro, ela tem que ter alguém com autoridade para poder guiar ali os caminhos dela, tá? Porque senão o que acontece? Você fica falando não, 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 brigando, a gente causa revolta, a criança quer se rebelar, ela vai gritar também, se a criança, né, daquele temperamento que não aceita, ou se a criança do temperamento ali mais quietinho, vai ficar triste, reprimido, ela vai achar que, ai, deixa, não tem opinião mesmo, tudo é minha mãe que decide. Então, por isso que é importante a gente saber a forma certa de dizer o não. Tem que dizer não? Tem. A gente tem que mostrar para a criança até onde ela pode ir? Tem. Mas tudo tem o equilíbrio, a dose certa. Se você acaba muito falando não, 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 você está sendo autoritária demais e você está reprimindo o seu filho, a sua filha. Tudo tem que estar em equilíbrio. Tá? Então a gente tem que dizer não, mas a gente tem que saber dizer não e parar e pensar um pouquinho, tá? O porquê que a gente está dizendo não. Agora, o porquê que a gente precisa saber dizer não? Qual que é o maior benefício de dizer não para a criança? Quando a gente diz não para a criança, quando a gente não permite que ela faça alguma coisa que ou vai prejudicá-la, ou vai prejudicar o outro, ou vai prejudicar o meio ambiente, ou vai prejudicar a natureza, a gente fala não por conta de um desses 4 motivos aqui, ela às vezes não vai compreender, porque ela não tem maturidade para isso. E ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar. E ela vai ficar chateada, ela vai ficar brava. E a pergunta que eu faço agora é: tem algum problema a criança ter esses sentimentos quando a gente fala não? Conta aí pra mim. Você acha que quando a gente fala não e a criança se frustra, fica chateada, fica brava, fica irritada, tem problema a criança ter esses sentimentos? Conta que eu quero saber qual que é a sua opinião, tá? Se a criança pode ficar frustrada, pode ficar brava, pode ficar irritada, pode ficar chateada, né? Se tem problema ou não. Porque quando a gente fala não para a criança, é isso que vai acontecer, não é? Até a gente, quando recebe o não, a gente também tem alguns sentimentos. Então, tem problema a gente causar esses sentimentos ali para a criança quando a gente fala não? A Jane já colocou aqui que não tem problema. Obrigada, Jane. E cadê? Só não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver as respostas aqui do Face. Ariane, Patrícia, não, comentaram. Deixa eu ver aqui. A Deise, o meu fica bravo. Ele leva muito não porque não obedece por nada. Deise, então, deixa eu te falar, quando a gente é muito autoritária, a criança ela acaba se sentindo sem espaço, tá? E daí ela vai se rebelar. E uma forma dela se rebelar é não atender o que a gente fala, tá? A gente não gosta, não. Exatamente. Então, olha, não tem problema a gente causar esses sentimentos nas crianças. Na verdade, a gente não causa nada, tá? A criança mesmo, ela que sente a questão por conta da situação. É problema dela com ela. A gente não causa nada em ninguém. Ninguém também causa nada pra gente. É a gente que se entristece com a situação. Quando os nossos filhos têm esses sentimentos, tá? Que ele se frustra, ele fica chateado, ele fica aborrecido. Isso é normal. Nós somos seres humanos. A gente tem os sentimentos. Então, não tem problema nenhum. Aí, a Daisy colocou certinho, não tem problema nenhum a criança ter os sentimentos. A gente
vai falar não, a gente tem que entender que a criança vai ter esses sentimentos e é natural, tá? O que não pode é a criança ter os sentimentos e você ainda brigar com ela porque ela está tendo sentimentos. Você brigar com ela, para de chorar, não tem motivo para isso, né? Ah, vai brincar, coloca um sorriso no rosto porque isso daí é bobeira. Isso não pode, tá? Porque a gente está reprimindo o sentimento da criança. Mas a gente pode ainda ajudá-la a trabalhar com os sentimentos. O que a criança não pode é ter o mau comportamento por conta do sentimento. Isso daí é outra história. Mas quando a gente fala não e a criança se frustra, a gente está ensinando a habilidade para a vida da criança, tá? Com a frustração por não ter aquilo, a gente pode trabalhar outras coisas com a criança. Você não pode ter isso agora, mas o que você pode fazer para conquistar isso? Tá? O porquê que a gente não pode ter isso agora? Qual que é a melhor forma da gente poder ter isso? Então a gente vai trabalhando outras coisas com a criança quando a gente fala o não. Isso é resiliência, isso é ensinar habilidades para a vida. Então o benefício da gente falar o não para a criança é a gente ensinar também ela a trabalhar com as emoções delas, tá bom? E quais as vantagens quando a gente diz não para os filhos? Agora presta atenção aqui comigo, que eu vou falar uma coisa importante que todo mundo eu acho que já viu aqui, né? Quem já viu aqui aquele teste do marshmallow, o teste do doce, né? Da balinha, que você dá o doce para a criança, você fala para ela, olha, eu vou te dar o doce, né? Põe lá a bala na frente da criança e fala, eu vou te dar o doce. Se você quiser comer o doce, você pode. Se você esperar a mamãe sair e a mamãe voltar, se você não tiver comido o doce, eu te dou 2 doces, tá? Esse é o teste. Não sei se vocês já viram, devem ter visto, porque foi muito famoso, foi passado aí nas redes sociais, várias mães fizeram o teste com os filhos, postaram, passou até na televisão esse teste. Se vocês estão lembrados, comenta aqui comigo se você lembra do teste do marshmallow. Vou falar sobre ele agora, falar sobre as vantagens de dizer não ao filho, tá? Essa pesquisa, ela é uma pesquisa que ela foi feita na década de 60, tá? Foi feita em 1960, essa pesquisa do marshmallow e foi feito um estudo, né, uma pesquisa sobre isso, e o livro O Teste do Marshmallow, porque a força de vontade é a chave do sucesso, é o livro, foi feita uma pesquisa sobre isso. O que traz nessa pesquisa, né? Que a frustração, o chocolate, lembro sim, isso, o chocolate, o doce, quando você adia o prazer, quando você adia, você se frustra. Mas você se frustra, mas você sabe que lá na frente aquilo vai trazer benefício para você, tá? Você sabe que o não de agora, o não comer o chocolate agora, o não comer o doce agora, o não comer o marshmallow agora, você vai ficar frustrado, tá tudo bem. Mas se você aguentar esperar, se você for persistente, se você resistir, a recompensa depois vai ser uau! Então, o que isso traz pra gente? O que isso traz? Foi o que eu falei, se o não for bem fundamentado, se o não tiver um propósito, se o não for uma coisa razoável, verdadeira, então, pera lá, agora eu sei que é não, mas o que eu posso fazer para esse não virar o sim? Né? E aí você vai em busca e você sabe que lá na frente a recompensa vai ser maior. Essa pesquisa mostra o seguinte, tá? O livro, porque a força de vontade é a chave do sucesso. Esse é o livro desse teste. O que ele mostra? Que as crianças que foram bem educadas, bem disciplinadas, tá? Que os pais sabiam a hora de dizer o não, de falar o não. As crianças que tiveram as frustrações, que tiveram sentimentos e aprenderam a lidar com esses sentimentos, mostra o quê? Mostra que a criança, quando chegar lá na vida adulta, vai ser aquele adulto que vai entender, pera lá, eu sei que eu preciso agora abrir mão de sair para balada, de ter o final de semana com os amigos, de dormir porque eu vou me dedicar para estudar, porque eu vou passar na melhor faculdade
e depois eu vou poder comemorar. A recompensa vai vir lá na frente. Vai vir com a faculdade que eu vou entrar, vai vir com a minha formação, vai vir que eu vou ser uma pessoa uau lá na frente. Então ela entende que ela primeiro precisa passar por um processo de restrição, de até dizer não para os outros. Não é tudo benefício, eu quero, eu posso, né? Ah, quero sair todo final de semana para balada, eu vou. Quero ficar dormindo o dia inteiro, eu vou e depois eu vou ter sucesso. Não, não é assim. Então, são crianças que elas entendem o porquê do não. Elas sabem lidar com as frustrações. Elas entendem quando a gente sabe dizer o não da forma correta para os filhos. Então, essa é a grande vantagem. O próprio adulto que foi trabalhado isso, porque, né, para quem está chegando aqui, não viu ainda eu falando, mas a primeira infância, a fase ali da infância, tudo que a criança vive na infância é grande chance do que ela vai ser na vida adulta, porque todas as percepções de vida, a forma dela lidar com os sentimentos dela, com as frustrações, o que ela está pensando, sentindo e decidindo sobre o que ela é no mundo, sobre o que a família é para ela no mundo, tudo que ela está vivendo na infância ali vai ser o trampolim para o sucesso dela lá na frente. Tá? De ser um adulto saudável, bem equilibrado emocionalmente, de saber lidar com as frustrações, de ser autoconfiante, tudo isso vem lá da infância. Então, se a gente sabe conduzir os filhos da forma certinho, dizendo não quando é não, o porquê do é não, ensinando eles a lidarem com as frustrações, isso aí vai ajudá-los a ser adultos sensacionais, que vão saber que no momento eles vão ter que passar por alguma privação, mas para depois eles terem o sucesso, né, lá na frente. Olha, eu sei que por uma fase eu vou trabalhar muito na minha vida, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, não vai ter horário, não vai ter dia, eu vou fazer hora extra, mas eu sei que eu vou desfrutar de tudo isso daqui a pouco. Então, isso começa da onde? Da onde vem essa sabedoria? Da onde vem essa inteligência emocional? Desde quando a gente sabe dizer não para os nossos filhos, tá? Só que muitas vezes eu vejo que mães e pais dizem muitos nãos que não ajudam os filhos a serem melhores. Convida os filhos a se rebelarem, convida os filhos a se revoltarem. Ou uma outra situação que é muito complicada também é quando a gente diz não para a criança. E aí adivinha o que acontece? É o grito, é você é chato, eu vou para casa da avó, eu não gosto de você, eu te odeio, eu vou fazer sim. E a criança vai lá e aí, por fim das contas, para acabar todo aquele cenário que deixa a gente doida da vida, o que a gente faz? Tá bom, então faz o que você quer. E aí a gente tá fazendo o quê? O nosso não tá valendo alguma coisa? Não. O nosso não perdeu. E a gente vai perdendo a nossa imagem de autoridade dentro de casa, tá? Então, aquilo que eu falei no começo, gente, a importância do equilíbrio, é muito importante ter equilíbrio. Não dizer não para tudo o tempo todo, porque isso daí você vai exercer um controle que a criança provavelmente não vai aceitar, tá? Não vai aceitar, ou ela vai ficar irada demais, ou ela vai se sentir mal, vai se sentir inútil, ou se você não quer se desgastar, então, ai, tá bom, faz, bagunça aí, depois eu arrumo, depois eu limpo, ai, quebrou tudo bem, depois eu compro outra, né? E daí você não tá afim de entrar no estresse, e aí você acaba não falando não, e aí a criança não aprende a lidar com as frustrações. Aí imagine esses dois cenários daqui 15 anos, daqui 20 anos, como vai ser esse adulto? Criança nasceu, mamãe, lembra do dia que o seu filho ou sua filha nasceu? Você lá na maternidade, você pegou aquele pacotinho, coisa mais fofucha, né? Carinha de joelho, lindo, lindo, porque para mãe os filhos são sempre lindinhos, maravilhosos. Você pega, você dá aquele cheirinho, lembra desse dia? Sente o cheirinho que o seu bebezinho, né, tinha lá quando você deu aquele cheirinho que acabou de nascer. A gente sonha o mundo para os filhos. A gente quer vê-los felizes, saudáveis, bem realizados, autoconfiantes, mas a gente acaba com o nosso sonho. Nós, mães, acabamos com esse nosso sonho. Quando? Quando vem essa fase da criança de 2, 3 aninhos das birras, aí depois 4, 5 anos que eles estão se desenvolvendo e a gente já está por aqui
e a gente não sabe mais como fazer, e aí para você ter o controle você fala não, 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 ou tá bom, faz aí. E aí que a gente começa a, né, largar tudo aquilo que a gente sonhou. E aí vem as consequências lá na frente, né? Quantos adultos inseguros, quantos adultos ansiosos, quantos adultos depressivos, quantas pessoas controladoras que estão ali tensas, tentando controlar tudo, né? Tentando controlar tudo o que acontece em casa, o que faz, controla o marido, controla a vizinha, controla a família. Por quê? Porque são pessoas que têm que estar no poder, têm que estar controlando lá em cima, para não serem criticadas, para ninguém apontar o dedo, porque não consegue lidar com o quê? Com as frustrações, não consegue lidar com os sentimentos. E aí a gente acaba perdendo a mão da educação dos nossos filhos. Então, gente, olha só a importância da gente saber dizer o não. Primeiro, saber o não para os pequenininhos, né? Para os 2, 3 aninhos. Eles não vão entender se você parar, se você explicar, se você falar que pular no sofá estraga, que a mamãe comprou o sofá faz pouco tempo, que custa caro para arrumar. Criança de 2 aninhos não vai entender todo esse blá, 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 blá. Então, a gente fala não falando que tem que fazer uma história. Depois que ele já tem condição de entender, aí é outra história. A gente tem que primeiro saber quando o não é um não de verdade. Se não é um não tão assim, que mal tem a gente ceder um pouquinho, a gente dizer sim, a gente dar mais espaço para a criança, a gente dar mais autonomia para a criança. Por que não? Por que, que a gente tem que estar ali em cima controlando o tempo todo? Quem disse que a gente tem que fazer isso? Tá? A gente só tem que o quê? Que saber, né, ser autoridade e ser gentil. Autoridade e ser gentil. Autoridade e ser gentil. Ser gentil tá passando da dose. Então, pera lá, opa, estou sendo permissiva. Aí já não é mais gentileza. A autoridade está se sobressaindo. Pera lá, não estou sendo autoridade mais. Eu já estou sendo autoritário com meu filho, tá? Então, a gente tem que ficar muito atenta nisso. Deixa eu ver os comentários aqui. A Aline concordou. A Deise, o que você acha de fazer acordos para amenizar a birra? O meu filho faz birra e argumenta, então achei essa saída correta. Depende, tá? Fazer acordo é uma ótima saída. Eu só vejo problema quando algumas mães passam para mim, aconteceu assim, eu fiz tal coisa. Às vezes o acordo é uma chantagem, tá? Então a gente só tem que cuidar para ver se o acordo está sendo acordo ou se está sendo chantagem. Acordo, excelente, tá? Pode fazer sim, não tem problema, só tem que cuidar para ver se não é uma chantagem enrustida aí. Igual as mães falam, eu parei de usar castigo, agora eu dou consequência. E como que você aplica a consequência? Eu falo que se ele não fizer, ele vai ficar pensando. Não, então você continua usando o castigo, tá? Daí não é consequência. Então, é só essa questão, tá? Que eu falo, pra gente tomar cuidado. Mas acordo pode sim. Caroline, muitas vezes faço isso com o meu bebê, ele me vence no grito. E sabe, Caroline, quando a gente cede, que a criança vence a gente no grito, a gente já ensina pro filho assim, ó, filho, você tá vendo? A mamãe vai te atender quando você chegar nesse nível, que aqui esse é o nível que eu cedo, tá? Não adianta você falar com a mamãe calminho, porque calminho eu aguento. Não adianta você falar com a mamãe chorando, porque choro eu aguento. Não adianta falar com a mamãe berrando, porque eu aguento. Mas quando você grita, você berra, você joga as coisas no chão, você bate a porta, esse é o ponto que eu não aguento mais, que aí eu cedo. Aí, o que acontece? As crianças vão piorando o comportamento, tá? Entenda assim, gente, a criança é como um computador que a gente tira da loja. Vem com HD zerado, zeradinho, formatado, tá em branco. Aí, traga o computador para casa. O que a gente faz? Para a gente usar o computador, precisa do quê? Dos programas. A gente vai instalar os programas no nosso computador novo. As crianças, mesma coisa, elas vêm com o cérebro zeradinho. Ela não tem ainda experiência nenhuma, ela não pensou, não sentiu, não decidiu sobre nada, ela acabou de chegar. Ela tem o temperamento dela, uma coisa, tá? Assim como as máquinas, os computadores têm, né? Para cada coisa que você quer, você vai escolher um tipo de máquina. As máquinas não são iguais, mas bem zeradas. Os filhos também.
Aí a gente instala os programas no computador e a gente instala os programas nos nossos filhos. Quais são os programas que a gente instala nos nossos filhos? A forma que a gente vai se relacionar, que ele vai decidir sobre o que ele é, o que ele sente e o que ele vai fazer, tá? Ele vai decidir, ele vai tomar as decisões da vida dele. Se a gente instala programas bons no computador, né? Programa licenciado, que você paga licença, programa bom, a chance, né? Você coloca um bom antivírus aqui, as chances de dar pau no teu computador são pequenas, muito pequenas. Mas se você coloca programa pirata aqui, se você não coloca antivírus, se você entra em qualquer lugar, se você faz qualquer coisa com o teu computador, pode ter certeza, não vai durar muito. Vai dar pau daqui a pouco. Os filhos é a mesma coisa. Que tipo de programinha você está instalando na cabecinha do seu filho? O que você fala para ele? Você fala palavras que encorajam, tá? Você fala um não para ele de forma que motiva, que encoraja, que ele vai saber lidar com as emoções, com as frustrações, que ele vai tirar aprendizado disso daí para a vida? Ou você fala não de uma forma que vai prejudicar, que vai convidá-lo a fazer birra, que vai fazer ele se sentir pior, tá? Que vai fazer que ele não se sente capaz a nada. Então, nós que instalamos os programinhas na mente dos nossos filhos. Eu vou falar uma coisa para vocês. O nome do meu programa não é Criança Uau. O nome do meu programa é Mamãe Uau. Sabe por quê? Porque Criança Uau é fácil da gente ter. Criança Uau é aqui, ó, pra gente fazer. É só você instalar os programinhas corretos. Difícil é ser a mamãe uau. Difícil é ser aquela mamãe que vai saber fazer tudo o passo a passo. Não é fácil, não é fácil, tá? Você tem que estar disposto a assistir as aulas, você tem que estar aqui ligado comigo, me passando ali, já tem um monte de mãe que eu vou responder daqui a pouco, porque tá chamando, porque foi para o campo de batalha e teve uma dificuldade, a gente vai ali, ó, escalando. Isso sim, você tem que estar disposta a aprender. Ser mamãe uau é difícil porque a gente traz muita bagagem nossa, da forma que a gente foi educado, do que fizeram com a gente, do que a gente pensou, do que a gente sentiu, da gente ser controladora demais e a gente tem que abrir um pouquinho mão desse controle, não deixar a autoridade de lado, mas você saber até onde você está prejudicando o seu filho, até onde você está prejudicando a sua família, até onde você está se prejudicando. A transformação na criança vai vir quando você souber instalar os programinhas certinhos ali na mente da criança. Isso é ser uma mamãe uau, tá? Criança uau é fácil demais de ter. É a coisa mais fácil saber lidar com a criança. O difícil é a gente tirar as crenças que a gente traz, que só gritando que eu vou ter o filho obediente, que é só pondo de castigo que o filho vai obedecer, que é só batendo que ele vai me obedecer. E a gente não percebe, quantas mães não percebem que bate quase todos os dias no filho? Por que bate quase todos os dias no filho? Porque o método não funciona. Bater não funciona. Se batesse, você não precisaria bater todos os dias. Você ia bater 4 semanas e o filho ia tá bom já, uhul, melhorou. Né? Não, você passa a vida inteira batendo e a criança só piora. Então, o difícil é ser mamãe uau. Ser criança uau é muito fácil. E a questão tá por conta disso daí. A gente muitas vezes não sabe dizer não para criança. A gente acha lindo falar para todo mundo: ah, meu filho me obedece. Aqui eu falo não e se não faz o que eu quero, o pau come em casa. Quantas mães a gente não vê que se vangloria de estar fazendo isso? E os prejuízos que estão trazendo para a criança, para a autoestima dela, tá? Da criança ou se rebelar mais ainda, ou da criança se fechar. Achar que ela não sabe fazer nada, que tudo a mãe que tem que decidir, que a mãe é que sabe falar o sim e falar o não, que a criança não aprende a ter autonomia, não aprende a quebrar a cabeça, tá? Deixar o filho quebrar a cabeça, experimentar quebrar a cabeça, isso daí é ouro para a criança, a gente ensinar também. Claro que a gente tem que estar por trás, né? Saber que experimentar, tentar, e pode dar errado. Mas daí a gente vai ficar chorando no erro? Não. Deu errado? Ótimo, faz parte. Aonde foi o erro? O que a gente tem que fazer para dar certo da próxima vez? Né? Encorajar a criança. Esse é o grande X da questão. Isso é que mamãe tem que saber fazer. Mamãe
que a UAU sabe fazer isso, né? E as mamães, muitas que estão aqui já estão aprendendo a colocar essas coisas em prática. Muita coisa para acontecer ainda, né? O curso mal acabou, tá? Deixa eu ver aqui. A Jane aprendendo a ser melhor, começa em você, isso mesmo. Carolina, instalei tudo pirata no meu bebê, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente instala tudo pirata no nosso computador, o que a gente faz? A gente joga o computador fora? Hã? Já aconteceu? Quem aqui já comprou um computador, colocou o programa, né? Baixou ali, não pôs o antivírus e deu pau no computador. O que você fez? Você abriu mão, desistiu, jogou fora, colocou o computador de lado? Não, o que você fez? Você catou o computador, você formatou e começou a colocar programas novos, programas bons, tá? Você parou de colocar lixo no teu computador e daí você começa a colocar coisas boas. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Você que fez alguma coisa ali que não deveria fazer, que vem por um caminho, sempre é tempo de parar, tá? Eu falo, a gente parar e ficar olhando para trás, aquilo que eu fiz não vai levar a gente para onde a gente quer chegar, não vai fazer eu sair daqui e alcançar, não vai, tá? Então, nada de ficar chorando, de ficar depressiva, fiz tudo errado, beleza, fez, passou, tá passado. Vamos ser gratos pela oportunidade, por a gente estar enxergando que é preciso fazer diferente. E quando é a hora de fazer diferente? É hoje. É hoje. Não é quando chegar na adolescência. Não é quando chegar com 13, 14, 15 anos. Não é lá na frente. É hoje. A hora da gente começar a fazer diferente. E dá para fazer muita coisa de diferente ainda. Muita coisa. Com 8 anos, dá, dá. Com 9 anos, dá, dá. Com 11 anos, dá. Dá, vai ficando mais difícil? Vai, mas é impossível? Jamais, jamais é impossível. Sempre é tempo da gente pegar e da gente voltar, da gente resgatar e da gente fazer o certo. Sempre é tempo, tá? Então a gente tem que ter em mente, sim, a gente tem que ter os filhos educados, os filhos disciplinados, mas o que a gente não pode fazer é estragar o HDzinho do nosso filho, tá? Fazer ele se sentir convidado a se rebelar, convidado a se revoltar, a não saber lidar com os sentimentos e também não se sentir pior, né? Não se sentir que ele não é capaz, que eu não valho nada, eu não sei fazer nada. A gente tem que educar os filhos, mas também a gente tem que ensiná-los para a vida, para aquilo que a gente sonhou. Quando a criança nasceu, que a gente pegou aquele pacotinho, coisa mais gostosa do mundo, lá na maternidade, que a gente abraçou, que a gente cheirava, que a gente fazia cafunézinho na cabeça, né? Quando dava mamar, que ficava ali grudadinho, tudo aquilo que a gente pensava nas noites em claro, sonhando lá para frente, a gente precisa sempre pensar nisso daí e fazer o melhor para o nosso filho, procurar ser a mamãe mais incrível, mais uau do mundo. É fácil? Não é. É possível? Total. Total é possível. Sempre estou postando nas redes sociais resultados de mamãe uau. Sempre eu estou postando resultado. Por quê? Porque é possível sim. É possível, basta querer. Basta querer fazer o melhor para o seu filho. Tá bom? Sempre, gente, dá tempo. Gente do céu, falei muito hoje, né? Olha só, passou, falei um monte. Lisa, bom ver você aqui. Aline, obrigada. Carolina, não aguento mais as pessoas dizendo que precisa apanhar para aprender a não me bater, dando pitaco, não aguento mais. Carolina, verdade, é meio contraditório isso, né? Tem que bater para ele aprender que não pode me bater. Tá entendendo isso? Eu vou bater para ensinar que não pode bater. Não faz sentido nenhum isso daí. Não faz sentido nenhum, tá? Agora, as pessoas dão pitaco, sabe por quê? Quando elas percebem que a gente tá perdida. Quando a gente não tá conseguindo fazer. A nossa insegurança é um convite para a gente abrir, né, a porta para as pessoas darem pitaco, tá? Quando a gente não tá segura, quando a gente não tá confiante,
quando a gente não mostra segurança na hora de agir com o filho, quando a gente não é autoridade que precisa ser na hora certa, quando a gente não trata com a gentileza na hora que precisa agir, aí, infelizmente, a gente convida as pessoas a darem pitaco, tá? Então, pensa um pouquinho ali. Tem como botar na barriga de novo e começar tudo de novo, Carol? Não tem, tá? Mas tem como dar um basta, tá? Tem como dar um basta. Ó, um grupo lindo de mães deram um basta na semana passada, deram o grito do chega e estão aqui comigo para poder se tornar mamãe uau e esquecer o passado e pensar no que vai colher daqui para frente. Tá? Então, o momento do chega, do basta e mudar, da agora para frente, isso tem, tá? Aí tem que ser sincera. Yasmin, exemplo de consequência, já tem live sobre isso, tá? Aí eu teria que falar já muito mais. Então dá uma procuradinha lá no YouTube, que provavelmente eu já fiz live, então deve ter lá em algum lugar, uma live falando de castigo e consequência, tá? Já falei sobre esse tema. Procura lá, já se inscreve no canal, já assina o sininho, já ativa o sininho. Aqui, para Ana Paula, que está perguntando também, tá, Aninha? Então dá uma olhadinha lá no YouTube, que eu falei, só para a gente não fugir muito do tema da live, tá bom? Deixa eu ver aqui, Aline, permissão consciente. Mamães, amei, viu o nosso bate-papo aqui. Beijo grande para vocês, um excelente dia, uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus, mamães. Beijo, tchau!